Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de aproveitamento de retalho. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo desse cesto de tecido ou cesto de retalhos. É um cachepô muito fofo para você aproveitar os seus retalhos aí do seu ateliê ou da sua casa. Ele é super versátil, você pode usar aí como eu estou usando aqui, para colocar os retalhos de tecido, ou você pode usar como porta-treco, decoração, ou até mesmo colocar os clips. Eu vou hoje te mostrar o passo a passo desse cesto organizador e no próximo vídeo eu vou trazer um outro cesto que eu também tenho aqui. Fique até o final que eu vou te mostrar o próximo vídeo, tenho certeza que você vai amar. Se você quer uma dica aí de como organizar os seus retalhos, os seus tecidos, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei o passo a passo de como eu organizo os tecidos e os retalhos aqui no meu ateliê. Confere essa dica, eu vou deixar aqui no link da descrição e no final desse vídeo também. E se você é novo por aqui, ainda não conhecia as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, não esquece de deixar aquele like, comentar, curtir e compartilhar, porque isso me ajuda muito. Vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? E para começar esse projeto, eu já cortei o fundo do meu cesto ou do meu cachepô. Eu vou usar a medida de 14 centímetros. Aqui eu cortei a manta da mesma medida. Na realidade, pode cortar 5 quadrados de 14 centímetros. Eu usei a manta Polycem R1 e agora eu vou precisar de faixinhas de tecido. Então, aproveitei todos os meus retalhinhos e aqui eu cortei todos com tom de rosa e eu fiz faixinhas variadas com várias larguras e todas de aproximadamente 15 centímetros. Separei vários pedacinhos e eu vou usar a técnica de Quilt as you go, que nada mais é que você costurar o tecido diretamente em cima da manta. E na máquina eu já te explico todo o processo. Começo juntando as faixinhas, coloco direito com direito, coloco em cima da manta, vou centralizar aqui em cima. Então, se a sua faixinha for maior, você pode deixar para fora as pontinhas e passo uma costura deixando o calcador bem rente com o tecido. E agora é só abrir o tecido, vinco bem. Se você quiser, pode ir passando, só cuidado para não passar em cima da manta. Venho com outra faixinha e vou fazendo assim até finalizar cada quadradinho. E vou fazer isso com os 4 quadrados e deixo todos eles prontos para finalizar. Já finalizei todos os quadradinhos. Inclusive, já fiz o quilting e essa parte do quilting é opcional, por isso eu nem trouxe aqui para você. Como a gente já foi costurando em cima da manta, não há necessidade de quiltar, mas eu quis fazer bonitinho, então acabei fazendo um quilting aqui de arabesco. E se você está iniciando, ainda não faz quilting, eu tenho inclusive um stencil com esse padrão. E você pode desenhar o stencil e quiltar em cima do tecido. E na sequência é só cortar o excesso de tecido e eu vou usar a manta como tamanho base, então vou cortar somente o excesso de tecido ao redor de todos os quadrados. E aí eles precisam finalizar todos com o mesmo tamanho. E aqui, como eu fiz o quilting, os quadradinhos finalizaram em 13,5 centímetros. E para fazer a montagem, você pode fazer todas as faixinhas na sequência, mas eu vou fazer diferente, vou fazer uma na vertical e uma na horizontal, uma na vertical e outra na horizontal. Vou organizar um pouquinho as cores para ficar uma melhor distribuição. E aqui eu vou emendar todos os quadradinhos. E aqui na máquina coloco assim, direito com direito, e passo uma costura, seguindo o calcador da máquina bem rente com o tecido, deixando uma margem de costura de 0,75 e vou emendando todos os quadradinhos. E aí eu fiquei com a faixa. Aqui no final vou emendar os 2 quadrados e formar esse quadrado. E agora eu venho com o fundo
e é só unir a esse quadrado. O fundo precisa ser exatamente do mesmo tamanho das laterais. Então, eu vou juntar bem certinho aqui o fundo com a lateral. E eu vou unir bem certinho aqui e colocar um alfinete bem no meio das margens de costura. E aqui é só ir fazendo o ajuste de todas as laterais em volta do quadrado e colocando o alfinete, sempre por esse lado, que é o lado que a gente vai costurar. Vou começar a costurar bem no meio do quadrado, não comece pelos cantinhos que fica mais difícil de fazer o acabamento e o arremate. E vou parando sempre no meio de cada margem de costura. Eu puxo toda a peça, arrumando aqui atrás na diagonal. E se quiser pode soltar o alfinete e ir arrumando a margem de costura. Paro novamente em cima da margem, ajusto a peça e continuo costurando. E faço isso nos 4 lados. E eu fiquei com um quadradinho assim, dessa forma, na parte do fundo. E assim ficou o cesto. E para fazer o forro, eu já cortei 5 partes iguais do mesmo tamanho. Então, como a minha medida ficou 13,5 centímetros, eu cortei exatamente do mesmo tamanho, 5 pedaços de forro de 13,5 centímetros. Você pode fazer esse forro estruturado se quiser. Então, é só colocar a manta, quiltar, ou fazer uma tela C e fazer o mesmo processo. Eu vou fazer sem estrutura para ficar mais rápido. E aí é só você emendar todos os quadradinhos. E aí ficamos com a faixa. E coloco o fundo. E aí é só fazer igual a parte externa. E aqui, para fechar a parte do fundo, eu não vou começar do meio da peça como eu comecei antes. Eu vou começar um pouquinho mais da ponta, para deixar a abertura para desvirar. E aqui eu não vou costurar tudo para deixar a abertura para desvirar. Faço um arremate aqui no começo da peça e aí eu fico com a abertura para poder desvirar. E aí finalizei o forro e eu vou desvirar as peças e vou deixar o lado externo para dentro e o forro eu vou virar do lado avesso. E vou colocar aqui dentro, direito com direito. Nas margens de costura, coloco um alfinete em cada margem. Eu vou tirar a minha base da máquina, vou costurar assim, dessa forma, para ficar mais fácil. E passo uma costura ao redor.
E aqui pelo forro eu deixei a abertura, então eu desviro a peça. E aqui, para finalizar, você pode deixar assim o forro como se fosse um acabamento de viés para o lado externo, ou você pode juntar a margem de costura fazendo assim, mas eu vou deixar dessa forma como se fosse um viés. Vou colocar alfinetes ao redor. E eu passo uma costura rente a esse acabamento, como se fosse um viés. Se você quiser, pode costurar em cima, mas eu gosto de costurar do ladinho. E vou fazer o acabamento na abertura que eu desvirei. E ficou assim o cesto de retalhos ou cachepô de tecido. E essa foi a dica de hoje, mais uma dica de retalho, mais uma dica de aproveitamento de retalhos. Eu já tenho várias dicas por aqui, vou deixar a playlist aqui no final desse vídeo. E mais uma dica de organizador, eu tenho vários aqui também, vou deixar todos eles nessa playlist, tenho certeza que você vai amar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também todos os links para você não perder nenhum detalhe. Se você é novo por aqui e ainda não conhecia as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E não esquece de deixar aquele like, comentar se você gostou e se você vai fazer. Eu gostaria muito de ver a sua peça, pode postar e me marcar nas redes sociais, eu vou adorar ver. E se você quiser fazer o outro cesto organizador, então se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu trago esse mimo, que é um lindo cesto organizador redondo. Vou trazer em outro tamanho também. Esse daqui eu usei para colocar os meus clips. É muito prático para o nosso dia a dia e você pode dar outras finalidades para ele também. Tenho certeza que você vai amar fazer vários cestos organizadores. E não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve já no canal para não perder essa dica. E confere também esse vídeo aqui, que é um outro cachepô lindíssimo. Tenho certeza que você vai amar. E a gente se vê no próximo vídeo e na próxima dica. Até mais!